É importante que vocês me ajudem a divulgar o Messenger. As pessoas estão querendo a cópia das apostilas que estão no Messenger. E às vezes querem que eu dê a cópia pelo YouTube ou pelo Facebook. Não, a pessoa tem que entrar pelo Messenger, porque quem está fazendo essa distribuição e tem esse mecanismo de liberar o link lá para a pessoa baixar as apostilas é através do Messenger. Então a pessoa no Messenger se filia à minha página, a Bíblia tem resposta, e através do Messenger, se filiando à Bíblia tem resposta, automaticamente já vai ser perguntado para a pessoa: você gostaria de receber a apostila? Então já tem lá 2 apostilas, a apostila de escatologia completa, com todos os símbolos, colorida, bonitinha. Já tem lá também a apostila de hermenêutica, que está à disposição de vocês, de tudo aquilo que nós falamos sobre os contextos de interpretação bíblica. E daqui a pouquinho, assim que eu terminar a questão dos dons espirituais e falar também sobre o fruto do Espírito, eu vou colocar essa apostila também sobre a pessoa do Espírito Santo, lá para que todos possam copiar. Nós agradecendo a Deus. Pai amado, nós te louvamos, pedimos a tua bênção agora, pela tua igreja espalhada em todas essas áreas, queremos pedir a tua ajuda, a tua orientação. Fica conosco, Senhor, nos dá a cada dia a tua presença, que o teu Espírito nos oriente, fique conosco em cada momento. Precisamos, Senhor, da tua mão protetora sobre a tua igreja neste momento de angústia, em que esse vírus está ainda atuando sobre muitas pessoas e, infelizmente, estamos ainda diante de uma situação que não há vacina e os medicamentos que existem não podem ser aplicados em qualquer pessoa. Então, Senhor, estamos passando por estes momentos difíceis. Precisamos da tua ajuda, do teu amparo, da tua orientação. Ajuda-nos, Senhor, nestes momentos, que a tua presença esteja sempre nos dando força, nos dando ânimo para caminhar em frente, Senhor. Se essa é a tua vontade. Eu tive alguns questionamentos, alguns princípios de debate, mas infelizmente as pessoas não quiseram conversar sobre o assunto. Criticaram, mas saíram fora, né? Tem gente que entra, critica e vai embora e corre, porque não fica para assumir uma conversa mais séria. Primeiro questionamento, a pessoa disse: eu não fui ensinado assim. Eu também, quando nasci, eu não sabia andar. Foi terrível, não sei se com vocês aconteceu isso. Aconteceu, eu não sabia andar. Aí minha mãe levou um tempão, quase um ano, para me ensinar a andar, até que eu aprendi. Eu também não sabia falar. Quando eu nasci, eu não sabia falar. Minha mãe levou um tempão para me ensinar a falar. Eu acho até que hoje eu falo demais, mas eu também aprendi ao longo do tempo. Então, essa ideia de eu não fui ensinado assim, não é prova teológica para nós nos debatermos com relação a contextos bíblicos, a contextos teológicos. Se você foi ensinado assim ou não, não é base, não tem argumento, certo? Basta que você leia, porque eu não fui ensinado tomando café, mas depois que eu comecei a trabalhar em determinadas empresas, todos iam tomar café, eu ia junto e acabei gostando do café e comecei a tomar café, né? Tomei café, aprendi a tomar café. Então, há coisas que a gente aprende ao longo do tempo, basta que a gente se acostume com aquilo. Então, o fato de não ter sido ensinado não é argumento. Não desmerece nem merece ninguém. O outro é quase que a mesma coisa. O outro que me questionou, me criticou, também correu do debate. Ele disse o seguinte: eu não creio desta forma. Pois é, cada um crê da forma que foi ensinado. É quase a mesma coisa do outro. Mas a questão de eu crer numa coisa não faz disso uma realidade. Tem muita gente que se ajoelha diante de uma estátua, como os profetas de Baal faziam. Eu vou falar nisso aqui porque eu vou tocar no dom espiritual, e eles adoravam lá o profeta de Baal, eles acreditavam daquele jeito, era o que eles criam, era o que eles acreditavam, mas infelizmente não é porque você acredita numa coisa que aquilo se transforma em verdade, né? Porque a fé também é aprendida, a fé também é desenvolvida. Assim como no nosso caso, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus,
outras formas de fé e de heresias e de aprendizados vêm surgindo. E o nosso trabalho aqui em relação a essa página, em relação a essa live, é exatamente isso aqui, é trazer respostas bíblicas para os problemas atuais por causa da apostasia. Então, quando eu percebi que estamos vivendo os momentos críticos, onde o mundo já está sendo preparado para o anticristo, onde as doenças estão se formando, onde os governos já estão se arrumando, conforme eu expliquei lá nas lives sobre escatologia, as ondas já estão se movimentando para formar o império do anticristo. A minha atenção, então, se voltou para ensinar à igreja aquilo que a palavra de Deus tem a dizer a respeito das últimas coisas. Agora, se fulano não crê dessa forma, tem gente que crê que o livro de Apocalipse não tem validade para nada. Ele crê assim, é o jeito dele, ele tem o direito de crer assim. O problema é dele, a gente não tem como enfiar dentro da cabeça de alguém uma coisa que a pessoa não quer acreditar, não é? Se ela não quer acreditar, não tem problema. Mas se a pessoa tem como debater e quer debater, o importante é trazer contextos bíblicos, mas essas pessoas não têm. Como alguém disse para mim, a sua hermenêutica não está correta. Sim, a minha hermenêutica não está correta. Então vamos lá. De que escola de hermenêutica você está falando? Onde você se formou? Você é formado por qual faculdade teológica? Aí foi embora, não quis mais me dar papo. Quer dizer, então criticar é muito fácil. Falar com a pessoa a respeito de alguma coisa é fácil. Você taca a pedra num carro, né? Como que nem criança tem mania de fazer na rua, taca a pedra no carro. Mas se o carro parar, a criança, sai correndo. Então a mesma coisa é assim. Há um ditado que diz, a carruagem passa e o cão ladra. O cão ladra e a carruagem passa. O que significa isso? É que o cão não tem o poder de parar a carruagem. E a carruagem também não vai parar por causa do cão. Então eu queria que você entendesse isso, certo? Você tem todo o direito de me criticar e tem todo o direito de dizer os pontos que eu estou errado, mas biblicamente, da forma que você aprendeu ou que você acredita que é certo, aí não dá para a gente discutir. Eu não vou discutir futebol, eu não vou discutir religião, eu não vou discutir política, né? Porque a gente não vai chegar a nada e vai ficar brabo um com o outro. O que eu quero discutir é Bíblia. Se você quer discutir Bíblia, você arranjou uma pessoa que gosta de discutir Bíblia. Mas eu discuto ideias, eu discuto teologia, eu discuto doutrina, eu não discuto valores pessoais. Você vai continuar tendo o meu respeito, você vai continuar sendo a mesma pessoa se você crê da forma que eu creio ou não. Eu não misturo as coisas. É igual o discernimento de espíritos que eu vou explicar daqui a pouco, que é um dom para discernir os espíritos, não é para discernir as pessoas. Por isso que o próprio dom lá que diz para interpretar, né, é para a gente ter que julgar, na profecia, por exemplo, julgar a profecia, não o profeta. Certo? Então nós estamos aqui julgando as profecias, mas não os profetas. Então você tem todo o direito de colocar o que você pensa, como você aprendeu, desde que você tenha argumento. Agora, me perdoe, se você nem fez um segundo grau, você fez um cursinho lá de fundo de quintal, aprendeu o nome teologia porque alguém repetiu para você, não dá para discutir. Aí fica difícil porque a gente vai perder tempo. Né? E, por último, esse contexto aqui que a pessoa pede um texto que seja mais da nossa época. Como? Olha o que diz, não tem nenhum texto atual que prove que os dons espirituais são para os nossos dias. Olha que pergunta, deu vontade de rir, mas eu disse, tudo bem, é uma pergunta. Mas como eu vou colocar um texto atual se a Bíblia foi completada, foi fechada, e o último a escrever foi João, 90 da nossa era já, 90 DC. Em 90 DC, João terminou as escrituras sagradas com o próprio evangelho dele e Apocalipse. Inclusive se discute quem ele escreveu primeiro. A maioria acha que ele primeiro escreveu o Apocalipse, depois escreveu o evangelho. Outros já acham que ele escreveu o evangelho primeiro. E se discute esse contexto. Então,
como a gente vai ter um texto mais atual do que esse? O mais atual que tem é de 90 depois de Jesus, que é Apocalipse e o Evangelho de João. Mais atual do que esse, nenhum outro, a não ser dos intérpretes, a não ser dos comentaristas, a não ser dos teólogos, e é exatamente de quem eu estou fugindo. Eu fujo nesse meu debate com vocês desses pensadores, porque eu não quero estar preso a doutrinas de homens, eu quero estar preso à doutrina da palavra, eu quero que a palavra fale por si mesma, porque a palavra é eficaz, a palavra é viva. A palavra não precisa que eu a defenda, não, ela só precisa que eu a leia e eu a entenda, certo? E é o meu papel aqui como professor ler e tentar fazer você chegar à sua conclusão. Eu não vou forçar a barra, mas eu vou ler o texto e vou perguntar a você se o contexto do que eu estou falando está dentro daquilo que a gente está lendo ou não. Se o que eu estou falando está fora do que eu estou lendo, você tem todo o direito de dizer, pastor, isso está completamente fora. Mas se não está fora, então me consiga um outro texto bíblico que conteste o que eu estou dizendo. Caso não, não adianta tentar querer criticar, porque crítica nem sempre é construtiva, não é? Nem sempre, tá certo? Muito bem, então, entrando aqui agora nesse nosso primeiro ponto, eu queria relembrar. Então já falamos da palavra de sabedoria, certo? Palavra de sabedoria que nada tem a ver com pregação. Pode até ser que o pregador, na hora da mensagem, traga uma palavra de sabedoria. Ele vai numa igreja, ele não conhece ninguém, ele não sabe nada que aconteceu lá, e ele vai trazer uma mensagem. Dentro da mensagem dele, ele vai trazer exatamente aquela palavra que vai encaixar com a necessidade daquela igreja. Então ele está ali agindo como profeta, porque o pregador é um profeta, ele está na incumbência de profeta, porque ele está trazendo a mensagem de Deus, o pregador é o profeta enquanto estiver no púlpito, e naquele momento, além de ser o profeta, ele está trazendo uma palavra de sabedoria para a igreja, porque ele está transmitindo exatamente aquilo que a igreja precisa para solucionar os seus problemas momentâneos, certo? Então veja que os dons eles se misturam, às vezes, mas geralmente são conselhos, eles se apresentam em forma de mensagens humanas, de aconselhamentos, conforme eu falei com relação a José, que deu um conselho lá ao faraó. Depois eu falei da palavra de ciência, que é o conhecer o que está oculto. A ciência é o conhecimento, é o desvendamento daquilo que ninguém consegue ver, daquilo que ninguém consegue perceber. Então o indivíduo olha para uma coisa e não vê. Ele consegue olhar, mas não consegue ver. Ele tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve, conforme a própria palavra diz. Então, nesse dom, a ciência é a capacidade de desvendar os mistérios, certo? Então, por exemplo, ele teve uma visão, mas nem sempre ele interpreta. Então, como é que a ciência se apresenta? Ela se apresenta através da visão, do sonho, da revelação, daquele sentimento, às vezes, que você sente de repente, você nem conhece a pessoa, mas você de repente já se sente ali meio incomodado com alguma coisa a respeito daquela pessoa, e você até sente vontade de falar alguma coisa com aquela pessoa, né? Então, esses exemplos eu dei: José, Daniel, Eliseu, que sabia o sonho do rei, sabia interpretar as palavras que o rei falava quando estava dormindo. Então, terminamos aqui e agora vem o discernimento. Discernimento de espíritos. É bom, muito bom que você compreenda que a expressão aqui é discernimento de espíritos. Não é discernimento de pessoas. Ah, não gostei muito de fulano, não. Deus está me dizendo aqui que essa pessoa não presta. Não é bem assim. Eu não tenho como conhecer uma pessoa apenas olhando para ela, a não ser que Deus me revele alguma coisa. Agora, o discernimento do Espírito tem a ver com a intenção que está por trás da pessoa, certo? Então, discernir aquilo que está acompanhando, de onde vem aquele pensamento, aquele contexto, porque às vezes a pessoa é gente boa, às vezes a pessoa é da tua família, às vezes a pessoa
tem carinho por você, às vezes a pessoa te ama. Você quer ver um exemplo, por exemplo? Lá em Mateus capítulo 16, o apóstolo Pedro estava animadíssimo ao lado de Jesus. Quando Jesus perguntou, que dizem os homens que eu sou? Aí os apóstolos começaram a dizer, eles dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros ainda acham que tu és um dos profetas. E Jesus disse, e vocês, a minha igreja, meus discípulos, né, preferidos, meus apóstolos escolhidos, o que é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tomando a frente, sendo impulsionado pelo Espírito Santo, veja, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus aí elogia ele. Jesus, olha Simão Bar-Jonas, tu és Simão, filho de Jonas. E quem te disse isso foi o Espírito Santo. Então, nesse momento, você foi usado pelo Espírito Santo. Nesse momento, essa palavra que você deu veio do Espírito Santo, porque você falou exatamente aquilo que eu sou. Assim como você é Simão Bar-Jonas, eu sou Cristo, filho do Deus vivo. Que coisa linda. Ora, naquele mesmo momento, o elogio de Jesus parece que não encontrou muito bem guarida no coração de Pedro, porque Pedro, naquele mesmo momento, já começou a tentar caminhar, tirando Jesus de dentre os outros. E Jesus dizia que tinha que ir para Jerusalém, para ser morto, para ser preso, para ser crucificado. Aí ele chama Jesus no canto e diz, Senhor, não faça isso com o Senhor mesmo. Como quem diz, já que o Senhor me elogiou, já que disse que eu estou cheio do Espírito, então vamos lá, o Senhor disse que eu sou filho de Jonas e o Senhor é filho de Deus, então de filho para filho, vamos conversar nós dois aqui, deixa os outros para lá, nós dois somos os melhores, certo? É de líder para líder, é de filho para filho, vamos lá, não faça isso com o Senhor, não permita, o Senhor vai para lá fazer o quê? Eles vão matar o Senhor lá, fica aqui com a gente. Aí Jesus vai e responde, para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. Olha que palavra, hein? Olha que coisa terrível Jesus vai dizer. Nesse momento, para trás de mim, Satanás. Há alguns minutos, se você acompanhar o capítulo 16, você vai ver que são 4 versículos depois. Num versículo, Pedro está sendo chamado de cheio do Espírito, porque foi revelado pelo Espírito, e no outro, Jesus já está repreendendo o demônio que está nele. Sai dele, diabo, para trás de mim, Satanás, que me serve de espanto. Veja o discernimento de Jesus. Na mesma pessoa, as duas manifestações. Uma manifestação espiritual e, alguns minutos depois, uma manifestação diabólica na própria pessoa. Jorge Videira, isso não está em livro nenhum, não está escrito em lugar nenhum, mas eu tenho a impressão de que o elogio que Jesus fez com que Pedro se achasse o rei da cocada preta. E esse é o problema de muito líder. Esse é o problema de muita gente que começa a ser usada por Deus. Esse é o problema de muita gente que recebe dons de Deus e começa a fazer a obra de Deus, ele começa a receber elogios, ele começa a receber aplausos, e daqui a pouco ele começa a achar que ele é realmente importante. E agora já acha que pode dar conselhos para o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, esse espírito de vaidade é que a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque muita gente hoje tem competência dada por Deus, mas ao mesmo tempo se deixa levar pela vaidade e o diabo entra. E quando o diabo entra, ele acaba fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ele semeia na carne ou semeia no espírito. Paulo fala sobre isso lá no capítulo 7 de Gálatas, quando ele fala a respeito dessa questão. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, é o Paulo falando, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia no espírito, colherá no espírito, mas o que semeia na carne, colherá na carne. Então pode uma pessoa semear no espírito e ao mesmo tempo semear na carne? Paulo está dizendo que sim, escrevendo aos Gálatas, e Pedro é um exemplo disso. E o que está acontecendo? Jesus, olha, com discernimento de espírito, certo? Jesus não era ali onisciente, nem podia ser, porque ele era homem como você e eu. Ele era 100% homem. Como é que ele sabia das coisas? Pela revelação do Espírito. Como é que ele mandava parar o mar?
pela operação de maravilhas. Como é que ele curava as pessoas? Pelo dom da cura. Então, os dons espirituais estavam em Jesus, por isso que ele operava os milagres e por isso que ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as farão maiores ainda. Então, tudo que Jesus fez poderia ser feito bem mais por causa da fé, que nós já vamos conversar sobre ela, o dom da fé, que é muito importante também. Então, estão entendendo aqui o discernimento, como ele é importante? É você conseguir ver uma coisa que está em oculto. Discernimento no original é ver o oculto, ver o que não está à vista, ver o que não está à mostra. Então, você consegue ver o que está por trás, você vai ver a intenção, você vai ver o que está no contexto. Quando eu tive essa vontade, me perdoe aí a palavra eu, porque veio de Deus, a vontade de explicar, de falar sobre os acontecimentos, de explicar sobre escatologia, de falar sobre os últimos dias, essa vontade veio de Deus no meu coração. Essa inspiração de Deus que veio para que eu pudesse fazer as lives, e muita gente aí dizendo: ah, pastor, estou aprendendo, que bom, graças a Deus, como os testemunhos de alguns aí, podem procurar, vocês mesmos podem procurar, gente dizendo: poxa, mas eu não sabia disso, estou aprendendo agora. Então, se tem duas pessoas aprendendo alguma coisa, já está valendo a pena. Se tem uma pessoa que está dizendo para mim: pastor, eu estava tentando me suicidar e agora eu já estou crente, pastor, eu estava desesperado, agora eu estou crendo no Senhor, a minha vida espiritual melhorou, pronto, já está valendo, essa live já está surtindo o efeito desejado, porque dentro de casa eu sou um inútil, mas com esse aparelhinho na minha frente, a minha voz pode chegar em muitos lugares, mas que essa voz tenha que ser baseada na Bíblia, baseada no que está escrito, não nos meus pensamentos, nas minhas ideias ou nas ideias de quem quer que seja, mas exatamente com a ideia do que está escrito. Jesus também dizia: está escrito. Quando alguém perguntava para ele, está escrito. Então o que vale é o que está escrito. Gente, a Bíblia é tão extraordinária que ela fala sobre tudo. Daí o nome da nossa página. A Bíblia tem resposta. Porque se está na Bíblia é importante. Se não está na Bíblia, não tem tanta importância assim. Eu me lembro quando muita gente discutia sobre cortar cabelo, não cortar cabelo, usar brinco, não usar brinco, pintar. Na época tinha um troço lá, que era, eu acho que era Enê, passar Enê no cabelo, era proibido passar Enê no cabelo. Alguém dizia que Enê era as fezes do diabo. Aí tinha algumas irmãzinhas dizendo: ah, meu Deus, eu quero ir lá no banheiro do diabo, porque eu estou precisando de um Enêzinho para passar no meu cabelo. Então, que coisa que era a igreja há 30 anos atrás. Por quê? Porque o desconhecimento das Escrituras trazia aquela opressão de ter medo, medo de ser livre, medo de decidir pelas coisas boas, medo de escolher uma camisa para usar, medo de usar uma barba ou não, medo por causa da imposição dos costumes, das regras, das culturas bem fechadas, que infelizmente não trouxe coisas boas para a história da igreja no Brasil, né? Mas vamos deixar esse contexto para outro lado. Então, o que era o pensamento? Nesse momento, muitos falsos profetas estão surgindo, com falsas heresias, um neopentecostalismo louco, as pessoas sendo tomadas para vários lados. Então, alguém tem que se propor a fazer como João no deserto. Então, eu me sinto aqui como João no deserto, com 50 pessoas me vendo, não sei quantos estão visualizando. Visualizar não quer dizer nada, porque às vezes a pessoa bota o nome ali, mas vai embora. Ou então bota lá o celular ligado e vai cuidar da sua vida, né? E a gente não pode obrigar as pessoas a ouvirem nem a participarem de nada. O problema é delas, cada um é dono do seu nariz, né? Mas em contrapartida a esses falsos profetas que estão inundando as igrejas com tanta coisa errada, está na hora de surgir alguém ensinando certo. E eu louvo a Deus, porque muitos pastores estão fazendo lives nessa hora, muitos missionários estão fazendo lives nessa hora, e o povo de Deus está sendo alertado da verdade, e é a verdade que está libertando o povo do Senhor. Então é importante a gente ter esse discernimento, o que está por trás disso tudo, qual é a intenção dessa pessoa,
não é? Quando alguém me escreve alguma coisa, pastor, o que o senhor acha disso? A primeira coisa que eu tento ver é por que a pessoa está fazendo aquela pergunta. O que ela quer chegar com aquilo? O que ela quer? Ela está me testando ou ela realmente está em dúvida? Ou ela já tem a resposta e quer que eu dê a ela a resposta que ela quer ouvir? Né? Então, o discernimento de espírito, ele é muito importante, muito importante. Vocês podem ver que muitas mães têm discernimento dos filhos de sem ter dom espiritual, mas só em olhar para a criança ela já sabe o que, é que você tem. Né? E a gente vai adquirindo certos meios de experiência com as pessoas. Assim mesmo é o contexto do dom espiritual. Se Deus conhece tudo em todos, então ele sabe o que está por trás daquela pessoa e está motivando aquela pessoa a fazer o que está fazendo. Então, o discernimento do Espírito tem a ver com saber das origens, não é? Então, por exemplo, teve lá uma visão, alguém teve uma visão, peraí, essa visão veio de Deus? Essa visão é uma coisa da carne dela, ou essa visão é o diabo que está botando no coração dela? Essa profecia que eu estou ouvindo aí, é de Deus ou não? Eu me lembro uma vez, eu não vou dizer o nome da igreja, porque é a igreja de um amigo e eu não quero desonrá-lo, mas tinha uma mulher que todo culto levantava e toda vez que eu ia pregar lá, a mulher ocupava um espaço tremendo, falando em língua estranha, e não saía nada, não saía nada. E toma de língua estranha e tal. E teve um dia que eu disse, não, hoje eu não vou aguentar. Se aquela irmã ficar de novo, eu vou pedir para ela calar a boca. Não tem jeito, vou dizer. E na frente de todo mundo, vou dizer, irmã, fica calada aí, agora é a hora de eu pregar, por favor. E não deu outra. Quando comecei a mensagem, ela levantou e começou a falar em língua, e levantava o dedo e fazia assim, rodopiava. Aí, naquele momento ali, eu gritei com ela e disse, irmã, cala-te em nome de Jesus. A mulher caiu para trás, começou a estribuchar no chão, aí foi aquela gritaria total, e aí o demônio começou a rir, começou a dar gargalhada, e aí todo mundo apavorado. Aí eu perguntei ao pastor, pastor não disse que a mulher era uma benção? Rapaz, eu não sabia, ela está me enganando esse tempo todo, era demônio. Expulsamos o demônio da mulher. Conclusão, nunca mais houve profecia, nunca mais houve nada, a mulher passou a ficar quietinha lá e cultuar a Deus normalmente. Então veja que espírito que se manifestava na hora da mensagem para atrapalhar a mensagem, para não deixar o povo ouvir a palavra de Deus, um espírito maligno. Então, o discernimento é para isso, para você perceber o que está por trás da coisa. Então, você foi na casa da sogra, aconteceu alguma coisa. Quem foi? Foi a sogra ou foi o que está por trás da sogra? Foi a nora ou foi o que está por trás da nora? Hein? Foi o patrão ou é o que está por trás do patrão? Então, o discernimento, ele faz com que o crente entenda que a luta dele não é contra carne nem sangue, mas contra os principados. Então, ele percebe que ele tem que estar sempre em oração, vigilante, para não sair brigando com todo mundo e, ao mesmo tempo, também não ficar aturando coisas que o servo de Deus não tem que aturar. Amém? Até aqui, pessoal? Agora, não confunda o discernimento do Espírito com o discernimento de pessoas, tá? A pessoa, você já sabe que a indivíduo é uma jararaca. A jararaca já te mordeu, você sofreu pra caramba para ficar curado. Você deu uma chance para ela, ela te mordeu de novo, você deu outra chance para ela, te mordeu de novo. Então, o que você vai fazer agora? Botar ela para dormir na tua cama, ela vai te morder de novo. Então, cuidado, não confunda, mas eu tenho que tratar bem. Não tem que. Você tem que tratar bem, você não vai pisar e matar a cobra, mas você bota ela lá numa gaiola, você até pode dar comidinha para ela com uma varinha para ela não morder tua mão, mas botar a jararaca na tua cama para dormir, aí é falta de inteligência. Falta de inteligência espiritual, de discernimento. Então, cuidado que tem gente que ama acima do amor de Deus, que não é amor nesse caso. Ninguém ama mais do que Deus. Então, cuidado que às vezes a gente deixa a jararaca nos morder, porque a gente não quer reconhecer que aquele animal é da índole dele, ele é mau pela índole dele, o veneno dele é terrível, porque essa é a índole dele. Então, mantém ele lá na jaula, porque ele é um animal peçonhento, certo? Nada de querer ficar com o animalzinho pelo pescoço, achando que ele não vai fazer nada, porque vai chegar um momento que ele vai te morder. Por quê? Porque ele é uma jararaca e não vai mudar nunca.
Então, a gente tem que entender essas coisas. Agora, podemos ir para o dom chamado dom da fé. Perceba, eu falei para vocês que são 4, na realidade, os tipos de fé. A fé natural, que é aquela... Perdão, é só um momentinho, pessoal. Qual é a fé natural? O médico passou uma receita e na receita está lá, tome bicarbonato não sei o quê. Então, eu vou tomar esse remédio na confiança, na fé, na esperança de que eu vou ficar bom da minha enfermidade. Essa é uma fé natural, comum. Eu creio que no dia tal eu vou poder receber o meu pagamento. Então, eu vou fazer essa compra aqui, vou botar uns 2 dias, porque pode atrasar, eu vou pagar dia tal, porque meu pagamento sai até o dia tal. Então, essa fé, esse planejamento, essa forma de conviver é dentro daquilo que você já espera, que você já sabe que vai acontecer, que você crê que vai acontecer todos os dias. É uma fé natural em que todos os seres humanos têm. Os outros 3 tipos é dom da fé, a fé salvadora e a fé que eu vou falar que é fruto do Espírito, são 3 completamente independentes. A fé salvadora, ela vem de Deus, por isso que Paulo escreve a respeito dela aos Efésios. É dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, a fé salvadora, ela é dada pelo Senhor Jesus Cristo no momento em que eu aceito Jesus. Essa fé que o céu está me esperando, que o Senhor Jesus me salvou, que o meu coração pertence a Ele, essa fé vem de Deus. E eu aceito ela no meu coração e eu vivo com ela no meu coração. Agora, essa outra fé chamada dom, ela tem a ver com a capacidade de confiar em Deus em momentos sobrenaturais, em momentos que não estão dentro do quadro comum. É confiar da forma extraordinária. É um dom que se manifesta de forma a ultrapassar o limite do que é contexto natural da minha vida. Então, receber pagamento é natural, eu não preciso ter uma fé, dom espiritual para esperar o dia do pagamento. Eu não preciso ter uma fé, dom espiritual para comprar um carro e pagar nas prestações dentro do meu salário para eu poder pagar, certo? Aquilo ali não foi uma manifestação poderosa de Deus, não. Foi uma administração que você fez do seu salário dentro das possibilidades que você tem para pagar com o seu salário. Agora, aquela fé sobrenatural, ela é diferente. Eu separei aqui um texto interessante para você ler. Marcos capítulo 11, versículo 23. Olha só, Jesus diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te para o mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disse lhe será feito. Essa fé aqui é sobrenatural. Porque eu não vou ficar transportando um monte o dia inteiro. Eu não vou chegar, ônibus, passa para aquele lado. Você, caminhão, vai para aquele lado. Montanha, rio, passa por baixo não sei de onde. Percebe como é um momento específico, de necessidade específica, onde a fé precisa ser sobrenatural, certo? Então, precisa ter uma confiança sobrenatural, precisa ter uma calma sobrenatural. Então, está um terremoto acontecendo lá e você está tranquilo, porque você confia no Senhor, a tua fé é confiante ao ponto de não se abalar. É uma certeza absoluta na operação de Deus em determinado momento. Está entendendo isso? Não é uma coisa que anda constantemente com a pessoa, ao contrário da fé, que nós vamos falar daqui a pouco, que é a fé fruto, que faz parte do fruto. É aquela pessoa confiante, sempre animada, sempre pronta para o que deve ela, está sempre otimista. Aí tem a ver com temperamento, com a forma de vida, de procedimento. Não é uma coisa que tem a ver com o sobrenatural, como é o caso deste dom aqui. É o caso de Sansão. Veja, o pacto de Sansão estava no cabelo. Então, ele ficava tranquilo. Mesmo na área dos filisteus, o que acontecia? Ele dormia tranquilo, porque ele não estava preocupado com o ataque dos filisteus.
Ele confiava em Deus. Ele confiava nos pactos que haviam sido feitos com o Senhor. E olha que Sansão tinha uma vida bem cheia de coisinhas erradas. Reparem aqui, por exemplo, Atos capítulo 12, versículo 6. Olha só, presta atenção nesse texto. Vai falar a respeito de Pedro, embora esteja sendo escrito por Lucas. Tem gente que acha que Lucas só escreveu a história de Paulo. Não. Lucas escreve a história do início da igreja e dos apóstolos também. Olha o que está escrito aqui no versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e 2 guardas diante da porta, guardando a prisão. E Pedro estava o quê? Agora imagine, ó, o Herodes prendeu, ele estava agora algemado, amarrado com os pés, 2 guardas amarrados, prendendo ele ali para segurar ele, para ele não sair. Na porta, 2 guardas. O Herodes lá decidindo se ia cortar a cabeça dele ou não, porque mandou cortar de Tiago. E ele aqui agora estava o quê? Apavorado, sem dormir, tomando diazepam, né? Tomando o sei lá o quê, para poder acalmar. O que ele estava? Ele estava dormindo. Quem consegue dormir numa situação dessa, sabendo que pode ser degolado a qualquer momento? Quem consegue dormir numa situação dessa? O barco estava, a onda estava chocando, o barco jogando de um lado para o outro, os discípulos correndo, e tal, fulano, tal, até que alguém lembra de Jesus. Senhor, o senhor não está percebendo a confusão que está acontecendo? O senhor não está percebendo que nós vamos todos morrer? O senhor está dormindo? Quer dizer, a paz que a pessoa sente no momento que está todo mundo desesperado tem a ver com esse tipo de fé, a confiança, a sabedoria de que Deus está no comando e você fica tranquilo. Peça a Deus o dom da fé. Peça a Deus. Não tenha apenas fé de que tem um céu lá esperando. Não tenha apenas a fé que diz que o teu coração pertence a Jesus, mas tenha a fé de que Deus está no controle da tua vida e o que vier a acontecer com você é para o teu bem, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que se colocam na sua presença e na sua dispensação. E a gente tem que entender isso, certo? Agora presta atenção, lembram lá de Elias diante dos profetas de Baal? Olha a ideia, o Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus. E olha, vocês têm o primeiro lugar. Baal era considerado o Deus do fogo. Para cultuar a Baal tinha que haver fogo. E quem é o Deus do fogo? Baal, o Deus do fogo? Não, não bota fogo na lenha. Não, vocês vão jogar água ainda por cima. Joga água, ao contrário. Quem é que está esperando fogo e ainda joga água? Somente quem tem muita fé. Então essa fé sobrenatural, essa fé que se manifesta em momentos de muita tribulação, de muita angústia, em que você se vê sozinho, está todo mundo contra você, mas você está tranquilo. Isso é fé. A fé não tem a ver com gritaria. A fé, às vezes, tem a ver com silêncio, com mansidão. Certo? E o que ele diz? Pode, vocês têm o direito. E quando eles se rasgavam todos, os profetas gritavam, o Elias ainda dizia, grita um pouco mais alto, quem sabe eles estão muito cansados, quem sabe eles tiveram que viajar, são muito ocupados, são deuses muito ocupados, não é? E diz o texto que Elias começou a orar, nem terminou a oração, o fogo já estava descendo e já estava lambendo tudo. Isso é fé sobrenatural. Ao mesmo tempo, é operação de maravilhas, porque o fogo desce do céu, é uma maravilha, uma coisa que jamais alguém poderia fazer. Então veja como os dons, eles se entrelaçam quando Deus está operando, às vezes os dons se acumulam. Desse mesmo jeito foi o apóstolo Paulo, desse mesmo jeito foi com Filipe, desse mesmo jeito você encontra em várias pessoas na Bíblia Sagrada essa tranquilidade que a fé traz, né? A fé que tem a convicção, a certeza. Então, você não fica apavorado, você não fica
abismado? Você não fica sem dormir? Como é que vai ser? Ai meu Deus, esse vírus. Ai meu Deus, e agora? Vai morrer? Está morrendo todo mundo? Está morrendo todo mundo? Eu quero dizer, internado no hospital, lógico, internado tem que ser no hospital. E no caso dele, ele teve derrame, teve infarto, perdão, e não pode tomar remédio, e principalmente esse que está sendo receitado agora, graças a Deus, no início dos problemas, esse remédio tem se mostrado eficiente, né? Pelo menos é o que os médicos estão dizendo. Só que no caso dele, por causa do infarto, ele não tem condição de tomar esse remédio. E a esposa está desesperada, tadinha, está chorando, pedindo ajuda. Então veja quanto servo de Deus está nesse momento na cama, no leito de morte. Mas mesmo que seja para morrer, que morramos na presença do Senhor. Eu me lembro de uma diaconisa, minha querida Creuza, quando ela no leito de morte já, ela teve um dia que veio em casa e eu pedi a ela que falasse alguma coisa. Ela já não podia sentar, demos um jeito lá, a própria família deu um jeito de colocá-la meio deitadinha para ela participar do culto, e eu pedi que levassem o microfone sem fio até ela, para que ela falasse alguma coisa para a igreja. E o texto que ela quis ler com a igreja foi exatamente esse: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, né? Quer morramos, quer vivamos. Então, não importa. Se nós morrermos, temos um corpo glorificado esperando por nós. E se nós vivermos, vivemos na presença do Senhor, gozando da sua presença, da sua paz. O outro dom é um dom plural. Olha o que apresenta aqui, né? Nós passamos pela luta, passamos pelos momentos difíceis. Eu me lembro quando eu estava internado, depois do terceiro infarto, eu achei que eram 3, na realidade foram 5 veias entupidas. E a minha filha falou: e aí, pai, como é que vai ser? Você tá aí? Eu falei: minha filha, eu vou agora para a mesa de cirurgia. Ela tá me vendo aí, tá me ouvindo falar. E quando eu voltar, eu vou abrir meus olhos. Se eu abrir meus olhos, você estiver do meu lado, é porque eu não morri. Mas se eu abrir os olhos e eu ver Jesus, eu ver os servos do Senhor que já passaram, é porque eu morri. E vocês têm que encarar isso com toda a facilidade de saber que Deus fez a vontade dele. Ela está fazendo um sinal ali de positivo, está colocando a mãozinha lá, dizendo que é verdade, que aconteceu realmente. E aí é interessante, porque eu fiquei, né, naquele coisa toda, a gente fica num coma induzido depois da cirurgia e tal, até que chega o momento de você acordar, você acorda meio grogue, sem saber o que está acontecendo, ainda entubado. Eu abri o olho e aí a primeira coisa que ela me pergunta é: pai, você está me vendo? Ela está dizendo lá, lembro bem, está escrevendo ali, ó. Pai, você está me vendo? Eu digo: tô. Ela: então, pai, o senhor não morreu, o senhor ainda está com a gente. E de lá para cá eu fui melhorando, e hoje eu estou aqui pregando e falando que Jesus é bom e Jesus é Senhor da nossa vida. 3 pontes de safena, 2 mamárias, condenado pelos médicos por causa da mordida do barbeiro, desenganado, a psoríase com artrite psoriática por todo o corpo, cheio de dor de todo quanto é lado, mas a alma está cheia de vontade de falar de Jesus e de dar glória a Jesus o tempo todo. Então, somos do Senhor, certo? Então, o tempo foi embora, só tenho 5 minutos, mas os dons de curar são plural, olha, dons de curar. Nesse contexto, a gente tem que examinar como é que pode, porque existem variedades de doenças. Existem doenças, por exemplo, chamadas doenças psicossomáticas, existem doenças que são doenças da mente, existem doenças que são do coração, existem doenças de tudo quanto é tipo. E nem todo mundo tem o dom para curar tudo. Então, nesse contexto, a gente tem que entender que os dons também variam. Então, há doenças que se variam tanto nas suas diversidades, assim como Deus também varia o dom de acordo com as variedades de doenças. Então, não é uma pessoa só que tem o dom de curar tudo, mas Deus também usa dessa misericórdia, distribuindo esses dons, que são múltiplos, para que várias pessoas possam ser abençoadas através de várias pessoas
que tenham o uso desse dom. Eu não gosto muito de dizer que a pessoa é dona do dom, porque é meio vaidoso esse negócio. Então é importante que você entenda que há uma variedade de doenças, mas que nem todas as pessoas têm todos os dons para curar tudo. E é importante você entender que Paulo, por exemplo, tinha um espinho na carne e que toda noite ele chorava e se maldizia e reclamava, maldizia no sentido benéfico da coisa, ele reclamava do seu espinho na carne e que todos os historiadores acham que era um problema nos olhos, ou era um problema de solidão, ou era um problema de depressão, ou era um problema de saudade, porque alguns acham que ele tinha família, embora ele vivesse sem esposa, mas ele tinha que ter sido casado porque ele foi membro do Sinédrio e galgou um cargo de alta liderança no Sinédrio. Então, para ser membro do Sinédrio, ele tinha que ter sido casado, e agora ele viajando desse jeito, não se sabe para onde foi a esposa, ninguém sabe de nada a respeito da esposa de Paulo. É um assunto que a Bíblia não comenta. Pelo contrário, ele diz que ele vivia sozinho, alguma coisa aconteceu, ou o pai da esposa dele não quis mais, depois que ele aceitou Jesus. Tem essas coisas, né, entre os judeus, de deserdar a pessoa, de fazer a pessoa ser desmerecida das coisas. Quer dizer, você agora é cristão, então você não pertence mais à nossa família, vai embora e tal. Quer dizer, muitas coisas podem ter acontecido. E veja que Paulo orava, Paulo curava, Paulo fazia um monte de coisa e ele mesmo sofria. Quando ele escreve para Timóteo, ele recomenda a Timóteo tomar água misturada com vinho para poder curar, já o vinho naquela época, né, com poder curativo, e para curar os problemas de estômago que Timóteo tinha. Então Timóteo sofria de doença. Então veja, quem tem o dom de cura não pode ficar doente. Não vá atrás desse neopentecostalismo mentiroso, hipócrita, que não é verdade. Nós padecemos por enfermidades, sim, e todos nós que vamos ter que morrer um dia, porque ninguém vai ficar para a vida toda. Se um homem nascesse para viver eternamente, nós estaríamos com Adão, com Noé. Oi, Noé, como é que tá? Manda um abraço lá para a família. Né? Não, Noé morreu. Todos os grandes homens do passado morreram porque o pecado entrou e o pecado trouxe a morte. Todos nós teremos que passar por essa morte se Jesus não vier antes. Então, com dom de cura ou sem dom de cura, todos nós vamos enfrentar problemas dos mais diversos, e para morrer tem que ter uma coisa. De que fulano morreu? Morreu o quê? Do coração? Como agora todo mundo que morre é coronavírus, né? A política está se aproveitando desse negócio aí. Mas no fundo, o que importa? Morreu. Se morreu, alguma coisa. Morreu do coração, morreu do cérebro, morreu da barriga, morreu. O mais importante é que a pessoa morreu. Então, a morte é certa, mas para nós que temos Cristo, a morte é apenas uma passagem para uma nova vida. Então, os dons de curar, eles são vários, eles operam em várias áreas, mas não pertence a todos ao mesmo tempo. Nosso tempo também foi embora e eu